E eu vou pedir para você abrir lá no Evangelho de Marcos, capítulo de número 14. A Páscoa, ela era uma refeição que comemorava anualmente, ou seja, todos os anos o povo se reunia para comemorar, porque foi uma data marcante na história do povo de Israel. Definiu a identidade do povo, essa celebração, essa festa, né? E o povo, então, todos os anos, se reunia para celebrar a Páscoa e lembrar daquilo que Deus havia feito para com eles. Marcos 14, eu vou ler a princípio do versículo 12 até o verso de número 16. Todos acharam? Marcos 14? Diz assim: E no primeiro dia da festa dos pães asmos, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascual, disseram-lhe seus discípulos: Onde queres que vamos fazer os preparativos para comeres a Páscoa? Então enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: Ide à cidade, e vos sairá ao encontro um homem trazendo um cântaro de água. Segui-o e dizei ao dono da casa, onde ele entrar, que o mestre pergunta: Onde é o meu aposento, no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado e pronto, ali fazei os preparativos. Saíram, pois, os discípulos, foram à cidade e, achando tudo como Jesus lhes tinha dito, prepararam a Páscoa. Os discípulos são orientados por Jesus a prepararem um local aonde eles haveriam de celebrar a Páscoa. É óbvio que nesse primeiro momento, o que eles estavam esperando era celebrar a Páscoa tradicional, a Páscoa convencional, como era feita pelos judeus. Mas a gente vai ver logo mais que Jesus faz algumas coisas um pouco diferentes nessa comemoração da Páscoa, porque nessas celebrações, quando havia um ritual, esse ritual sempre era feito da maneira como tradicionalmente é feito, né? Não sei se você já participou de alguma celebração ou de alguma festa em que havia um ritual antes. É um processo repetitivo, sempre as mesmas coisas, as mesmas palavras. Você com certeza viu isso. Uma vez um amigo, até eu já falei sobre isso aqui, eu tinha um vizinho que se tornou um grande amigo, que ele é judeu, né? E ele me convidou para ir na casa dele numa sexta-feira, porque é na sexta-feira que o judeu faz a sua cerimônia de guardar o dia do sábado, né? Então vai da sexta-feira às 18 horas até o sábado às 18. E ele falou assim: pastor, eu sei que o senhor é pastor, evangélico e tal, mas eu queria convidar o senhor ir lá fazer jantar com a gente tem até um momento ali de gratidão a Deus, eu não sei se o senhor se incomoda de participar. Eu falei: não, vou lá, estou junto, hashtag tamo junto, né? Vou sim. E ele me chamou, e eu fui, eu presenciei. Há todo um ritual, há todos os detalhes. Então, assim, a maneira como ele deixa o pão asmo, como ele guarda o pão, como ele guarda o cálice, há um ritual, né? E ele fez tudo aquilo, fez algumas orações em hebraico, que é repetitiva, de acordo com o processo que foi ensinado, ou seja, há um ritual, né? E a gente vê isso em outras celebrações festivas, né? Em religiões diferentes, e não era diferente no contexto judaico. A celebração da Páscoa para eles se tornou um ritual. Quando você vê a celebração da Páscoa lá no Êxodo, ela se tornou diferente da celebração da Páscoa memorial, certo? Naquele período, quando Deus deu a palavra: olha, façam pães asmos, separe ervas amargas, mate um cordeiro para uma família toda. Se o cordeiro for muito grande, você chama a família vizinha, comam toda a carne do cordeiro, passa o sangue nos umbrais da porta. Naquela ocasião foi uma refeição mesmo completa, foi uma celebração conforme havia sido ordenado. A partir dali, no decorrer da história, já não se fez exatamente como aconteceu naquele dia, se tornou algo simbólico, memorial. Não é mais como era, não matava-se um cordeiro inteiro para toda a família, se comia sim cordeiro, se comia pães, se comiam ervas amargas, se tomava vinho, mas não era como aconteceu naquele momento, porque se tornou um memorial, se tornou um ritual
de recordação. Isso é muito comum a gente ver. E o povo então começou a preparar isso em celebração. O que eles recordavam nessa data? Havia nesse ritual uma recordação. Qual era a recordação? A recordação de que Deus havia libertado eles da opressão do Egito. Deus nos libertou. Deus nos tirou da terra da escravidão, da terra da servidão. Deus nos trouxe para uma terra que é nossa, terra que no conceito bíblico mana leite e mel, ou seja, uma terra boa, uma terra agradável, onde apesar de ter o suor do nosso trabalho, o suor do nosso trabalho é para a nossa própria provisão, não é um suor do trabalho para a provisão do outro só, não é a escravidão. Nós estamos aqui sofrendo, mas Deus nos deu essa libertação. Então eles lembravam disso, lembravam que em toda casa, que o cordeiro havia sido morto, era preciso para que houvesse de fato a libertação do seu povo, porque Deus mostrou através do cordeiro sacrificado que era preciso um substituto, melhor dizendo, um substituto para a libertação, né? É importante isso porque para a gente poder entender o significado da Páscoa do Antigo Testamento e como ela se completa na pessoa de Jesus, nas mensagens do Novo Testamento, o cordeiro, ele substituía a necessidade da morte de alguém dentro daquela casa. Naquele dia da libertação, morreria em cada casa, ou uma criança ou um cordeiro. Não era só sobre os egípcios, era sobre os judeus também. Por isso que na casa dos judeus tinha que ter o sacrifício de um cordeiro. Se não houvesse sacrifício de um cordeiro, morreria o primogênito, em todas as casas. E ali então, na casa de cada hebreu, era sacrificado um cordeiro. O cordeiro era substituto para aplacar o conceito da justiça da ira divina. Então eles fizeram isso e foram libertos, porque depois das 10 pragas, das 9 pragas, né, que vieram sobre o Egito, e a 10ª, que foi a vida de cada um dos primogênitos, o faraó deu a ordem para que o povo pudesse ir. E o povo então saiu da escravidão e foi em direção à sua terra prometida. E todos os anos então, eles reuniam o povo todo e falavam assim: vamos festejar, porque Deus preparou um cordeiro que substituiu os nossos sacrifícios e a gente hoje está liberto. Então eles festejavam, era festa e era festa. Então a cada refeição da Páscoa, eles comemoravam essa libertação que havia sido muito importante para eles, que havia transformado a vida deles. E Jesus então fala: olha, para os discípulos, vocês vão encontrar um homem, e aonde ele entrar, vocês vão perguntar para ele onde é o aposento que eu hei de comer a Páscoa com os meus discípulos, e ele vai dar as orientações, e vocês sigam essas orientações para que a gente possa celebrar a Páscoa. Então Jesus, como um judeu, prepara tudo, pede para os seus discípulos prepararem, na verdade, né, para que eles possam festejar e celebrar a Páscoa. Mas vai ter algumas coisas que vão estar interessantes aqui no texto, que vai ser um pouquinho diferente, mas a festa vai ser celebrada. Jesus nos convida a celebrar com Ele. Quando a gente vai no versículo 17, olha aí, versículo 17, vai dizer o seguinte: ao cair da tarde, foi com os 12, quando estavam à mesa e comiam. Disse Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós, o que come comigo, me trairá. E eles começaram a entristecer-se e a dizer-lhe um após outro: porventura sou eu? Respondeu-lhes: é um dos 12, o que mete comigo a mão no prato. Pois o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. E enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e lhes deu, dizendo: tomai, isto é meu corpo. A seguir tomou Jesus um cálice, e tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, e todos beberam dele. Então lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo que jamais bebereis do fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo no reino de Deus. Tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. A Páscoa aqui foi celebrada, e no ritual havia algumas ações que eram comuns, que eram esperadas. Como eu já falei, nas celebrações, principalmente nas celebrações religiosas,
há um certo ritual, né? Se você for, por exemplo, vamos reforçar isso, se você for numa celebração de batismo de uma determinada instituição, você vai ver que tem um protocolo, existe um ritual. Se você for num batismo infantil, por exemplo, na igreja católica, tem um ritual. Se você for numa sinagoga dos judeus, numa celebração, vai ter um ritual. É habitual, é comum isso. E quando eles reuniam para celebrar a Páscoa, como se tornou um ritual, eles tinham o hábito de colocar na mesa 4 cálices de vinho. 4 cálices, para o momento da celebração. Por quê? Porque nesse momento em que a Páscoa judaica era celebrada, eles levantavam uma das taças e se lembrava de algo que era importante para eles, uma promessa que Deus havia feito. Eram 4 cálices, por quê? Quando o celebrante da Páscoa estava junto com os seus convidados ao redor da mesa, ele pegava a primeira taça e falava assim: olha, nós celebramos a Páscoa porque Deus tirou o nosso povo do Egito. Era a primeira comemoração deles, Deus tirou o povo do Egito. E ele bebia daquela taça. Depois disso, ele pegava a segunda taça e ele dizia assim: olha, nós celebramos a Páscoa porque Deus libertou a gente da escravidão. Ele não só tirou o povo do Egito, libertou a gente da escravidão. Aí pegava a terceira taça. Na terceira taça ele dizia: olha, Deus redimiu o seu povo pelo seu poder. Comemorava a redenção do povo. Aí ele pegava a quarta e última taça e dizia: e Deus firmou um novo relacionamento entre nós e ele, falando sobre esse novo relacionamento de Deus com o seu povo. Se você, por exemplo, procurar na internet, hoje você tem tudo, você vai ver celebrações de Páscoas até hoje no meio judaico, que são com as 4 taças, porque esse é o hábito deles, era a maneira como era celebrado, e é celebrado até hoje, porque é um ritual, o ritual permanece. Só que quando Jesus pegou a terceira taça, para levantar na celebração da Páscoa, e falar: olha, Deus redimiu pelo poder dele o seu povo, ele levanta a taça e diz: este é o meu sangue que é derramado por amor de vós. Imagine você a reação dos discípulos, porque a gente hoje está muito acostumado, então se a gente leu isso a vida inteira, a gente cresceu ouvindo, para a gente está bom, né? Não é assim? Nasci na igreja presbiteriana independente, na verdade você nasceu no hospital, né? Mas você entendeu, né? Você cresceu na igreja presbiteriana independente, você sempre viu a celebração da ceia. Mas imagine você crescer no meio judaico, numa religião judaica, você vê sempre o celebrante ali passando e falando: olha, pega uma taça, Deus tirou o povo do Egito, pega a segunda taça, Deus libertou a gente da escravidão, pega a terceira taça, Deus redimiu a gente pelo seu poder, pega a quarta taça, Deus firmou um novo relacionamento com a gente. Você vê isso 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos, 25 anos, 30 anos. Aí chega um indivíduo, pega a taça na mesa e fala assim: este é o meu sangue que é derramado por amor de vocês. Quebrou o protocolo, não quebrou? Quebrou o protocolo. Mas como assim teu sangue? É isso que Jesus faz aqui na celebração da ceia. Jesus quebra totalmente o protocolo. Ele muda tudo aquilo que o pessoal estava habituado a ver e que esperava. Quando você vai lá no livro do Êxodo, vai lá rapidinho em Êxodo, capítulo 2, versículo 2. Deixa eu abrir a minha aqui. Êxodo, capítulo 2. Capítulo 2, versículo. Deixa eu só ver aqui. Não, acho que eu anotei ele errado, porque não é esse o texto. Eu vou ter que encontrá-lo aqui. Eu já encontro o texto e reforço para vocês, porque não é esse, que é onde é capítulo 12. Capítulo 12.
versículo de número 2. Eu vou ler, diz assim: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, e ervas amargas a comerão. Nós vemos aqui no Antigo Testamento a celebração da Páscoa que Jesus está ali realizando com os seus discípulos. Nós temos na mesa, se você observar que Jesus celebra com os seus discípulos, a gente tem os pães asmos, que era comum, junto com as ervas. Jesus distribui o pão, o pessoal comeu das ervas. Por que o pão? O pão representa o sacrifício, representa o sofrimento do povo, representa esse ato de se dedicar. Um povo que era escravo, por isso a presença do pão. Um povo que usava da sua força, do seu labor. As ervas amargas lembravam o sofrimento, tudo aquilo que eles passaram de dificuldade, de dor, de angústia na terra da escravidão. O vinho simbolizava a alegria da libertação, a alegria de quem foi liberto. E o cordeiro simbolizava o sacrifício substitutivo, aquele que foi sacrificado no lugar. E quando você olha para a ceia, o que está faltando na ceia? O que não tem ali que é importante? Cordeiro. O vinho ele levanta, esse é meu corpo, é meu sangue. O que está faltando na ceia de Jesus? O cordeiro. Na ceia de Jesus está faltando o cordeiro. É o início de uma ceia light? Hoje é tudo lá, vegetariana, vegana, a ceia vegana? Não. Olha, gente, aqui não vai ter o cordeiro, porque a gente aqui é vegano. Jesus falando, a gente não come carne vermelha, então... Não. O cordeiro não está sobre a mesa, porque o cordeiro está ao redor da mesa junto com seus discípulos. É o próprio Cristo, o cordeiro, que haveria de ser sacrificado em favor do seu povo. Jesus como cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus como cordeiro que se entrega. Quando ele levanta o pão e ele diz, isto é o meu corpo, ele está dizendo ali que o pão da aflição é o pão dele. Ele é o sofrimento. Ele vai passar por todo o sofrimento para liderar o seu povo no êxodo. Agora, não no êxodo de uma terra onde eles estão escravos, mas agora o êxodo da libertação nossa, da penalidade dos nossos pecados através do sacrifício de Jesus. Este é o meu corpo, que é partido por amor de vós. Jesus quebra todo o protocolo e modifica a forma como a ceia era celebrada, para mostrar para os seus discípulos quem ele era, este é o meu sangue, é o meu sangue que redime vocês, é o meu sangue que traz nova vida para vocês. Então Jesus mostra ali para os seus discípulos, através dessa festa, dessa celebração, que eles estão sendo convidados para uma nova vida. E além de serem convidados para uma nova vida, nessa nova vida que eles têm, o que é extremamente importante é a comunhão com Ele, a comunhão com Cristo, a comunhão com o Pai, a comunhão com Deus. A celebração da Páscoa marca uma transição, uma mudança, uma passagem, que Páscoa significa exatamente isso, passagem, de alguém que deixou de ser escravo para se tornar livre, de alguém que deixou de ser condenado para se tornar resgatado, alguém que deixou de ser inimigo de Deus para se tornar amigo de Deus, comunhão com Deus. E Jesus chama os seus discípulos a participar da mesa. Eu acho interessante pelo seguinte, o que era comum, o que era habitual naquele tempo? As ceias, elas eram celebradas em família.
Era família, desde o Antigo Testamento, família. Então reunia ali o marido, a esposa, os filhos, às vezes trazia o cunhado, a cunhada, o sogro, a sogra, reunia todo mundo ali e vão festejar. Só que Jesus tira os discípulos da família. Se você observar, acontece isso. Os discípulos estão caminhando com ele e nessa caminhada nós vamos celebrar a Páscoa. Por que Jesus faz isso? Não é nada contrário ao conceito familiar, ao conceito de família, né? O que Jesus está mostrando é que através dele é instituída uma nova família, a família da fé, a família daqueles que creem nele. Jesus está mostrando que a sua igreja, o seu povo, é uma família. Por isso esses 12 discípulos estão junto com ele numa celebração que é familiar. Sempre deveria reunir as famílias, mas Jesus reúne os seus discípulos, aqueles que caminharam com ele, e ele diz: olha, gente, aqui nós somos uma família, e a gente vai comer a Páscoa junto, nós vamos celebrar a Páscoa junto, e chama esses discípulos para comunhão com Cristo. Quero aqui dar uma respirada, eu falei bastante, e abrir para vocês, comunhão, como viver essa comunhão com Deus, de que forma que nós vivemos em comunhão com Deus, em comunhão com Cristo, como nós celebramos o Senhor, visto que a gente vive a Páscoa todos os dias, né? A ressurreição de Cristo é algo constante na nossa caminhada. Obviamente no calendário cristão, nós temos uma data específica que a gente comemora, as crianças cantam, a gente faz um momento específico aqui, mas essa comunhão com Deus, que foi alcançada pela morte e sacrifício de Jesus, é constante para nós. Como que nós devemos e podemos viver essa comunhão com Deus por meio de Cristo? Ou alguma outra coisa que você queira aí compartilhar do estudo até aqui? Um de cada vez, né? Como eu falo para não atropelar. Pode compartilhar, Manuel. Eu acho que se resume tudo naquilo: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então esse amor é incondicional, né? Esse amor que ele teve por todos, né? Então eu acho que, resumindo, seria isso: amai-vos uns aos outros. Amar o nosso próximo, de fato, viu? Quando Jesus foi questionado, né, sobre qual era o principal dos mandamentos, ele resumiu dizendo que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso próximo. Obrigado, viu, Darcy? Como a nós mesmos, né? Demonstração de amor. João o apóstolo, quando ele escreveu a carta, ele tem uma expressão que é muito, muito assim, impactante. Ele diz assim, como podemos dizer que amamos a Deus a quem não vemos, se não amarmos ao nosso irmão a quem vemos? Forte, né? Forte? Eu amo a Deus, mas tem uma bronca daquele irmão, né? Eu amo, mas aquele lá é difícil. Então a gente é chamado a amar. Quem vive com Deus, né, tem comunhão com Deus, exala o perfume que demonstra o amor, né, o amor para com o próximo, a misericórdia. Muito bom. Aí pelo menos 2 pessoas falando aí o que vocês conversaram. O que foi interessante? Quem quer falar? Ai, pastor. Para mim, é só Jesus. Pedir a Deus, para Deus dar força. Porque é difícil, né, pastor? É difícil. É difícil você ter uma família que te prejudica de uma forma e você não tem que perdoar, tem que aceitar. Então, é só Deus. Para mim, é só Deus. Tá certo. É um tema, vou passar para o Salvador, um tema importante, porque assim, a gente orar, pedir ajuda, porque na nossa caminhada, a gente se machuca muito, né? A gente não só se machuca, somos machucados, a gente machuca também, né? E esse tema do perdão é um tema muito, muito importante e muito delicado, né? E a gente precisa pedir graça a Deus mesmo que nos ajude, nos dê força, nos dê ânimo, nos dê sabedoria. A gente está até conversando ali em uma dos grupos, né? Em relação à nossa convivência, né? Como Jesus chamou esses discípulos para participar da ceia, ele cria um novo conceito de família, né? ou estende o conceito de família, né? Mostrando essa questão da vida familiar como irmãos da fé. E às vezes a gente encontra pessoas que é apoio, que nos ajuda. Às vezes na família da fé a gente não encontra na família de sangue, né?
Às vezes a gente vai criando vínculos comunitários, pessoas compreensivas que nos ajudam, e essa luta é constante, e é pedir a Deus mesmo que nos ajude, que nos fortaleça, que nos traga paciência, e é uma caminhada da vida toda, né? Só oração, pedir a Deus, isso aí, muito bom. Salvador? A Páscoa, na realidade, é um novo acordo, é um novo tratado, é um recomeço. Então, quando há a Páscoa, Deus está dizendo, olha, eu vou fazer um novo tratado com vocês, eu vou esquecer o passado, né? Vocês têm o arrependimento, né? Através de Cristo, né? Vocês podem ter uma nova atitude, um novo momento, né? Então eu acho que a Páscoa é isso, é nós analisarmos, né? E fazermos a conversão, olhar o que está certo, o que não está e voltar, né? Eu gosto de brincar dizendo o seguinte, eu nunca erro o caminho, eu só faço caminho diferente, né, Darcy? Mas na realidade está errado. Eu, em vez de ir para São Paulo, estou indo para Minas Gerais, né? E fico batendo cabeça. E muitas vezes na nossa vida é assim, né? A gente às vezes está perseguindo a coisa errada, né? Nós temos que ter a humildade, sabermos que Cristo morreu. Cristo, através do sangue de Cristo, nós somos perdoados. E assim como nós fomos perdoados, nós temos que ter a sabedoria e a humildade também para perdoar as pessoas que às vezes erram conosco, né? Cometem alguma coisa que nos desagrada, né? Então, eu acho que esse é o maior sentido da Páscoa, né? Nós sabemos que Deus fez um novo tratado conosco, né? E através de Cristo Jesus. Então, isso é que eu acho que deve ser comemorado, deve ser lembrado, né? Nós estarmos prontos também, assim como fomos perdoados, ser perdoador também. Amém. Essa nova aliança firmada com Cristo, muito bom. A gente caminhar junto a Ele. Mais alguém quer falar? Eu, pastor. Darcy, pode falar. Está falando? Conversamos aqui, né? Essa questão que Jesus institui a Páscoa com seus discípulos, que hoje é a igreja, né? É nós amarmos os nossos irmãos, aceitarmos eles como eles são. A gente sabe que nem sempre é fácil essa convivência, porque cada um tem o seu costume, cada um tem o seu pensamento, mas o que Jesus quis é que nós nos aceitássemos e que vivêssemos em comunhão, em amor e em perdão. Isso aí, muito bom. A importância dessa comunhão, né? Se você parar para refletir, ali na mesa, você tem discípulos com personalidades diferentes, com perfis diferentes. Você tem pessoas de todos, que pensam de todas as formas. Tem até o traidor. Tem o Judas, né? Você tem judeus que são radicais. Você tem pessoas que eram ligadas ao Império Romano, que era cobrador de imposto, que era considerado um traidor na concepção dos judeus. Para um judeu, a pior coisa que tinha era um cobrador de imposto. Você tem na mesa. Você vai ter um zelota na mesa. Os zelotas eram alguns que queriam ter a libertação do povo à força, né? E Jesus reúne todo mundo ali e fala assim, olha, é o seguinte, eu sei, todos aqui precisam se reorientar, se reorganizar, né? Porque eram pecadores, falhos, mas ele fala assim, olha, todos vocês são iguais perante mim. Né? E Jesus, ele diz, eu encerro aqui a minha reflexão hoje, quando ele está na ceia, ele fala assim, olha, não bebereis mais do fruto da videira até o dia em que o beber novo no reino de Deus. Quando Jesus fala isso, o que Jesus está dizendo para os seus discípulos, nessa aliança que ele firma com eles ali, mostrando da sua entrega, né, do seu corpo, do seu sangue que é derramado, ele está dizendo que o que ele estava se comprometendo, dizendo aos seus discípulos que faria,
ele haveria de cumprir. É uma forma, uma expressão muito usada pelos hebreus, né, essa de que, olha, vocês não vão beber mais, até que beba de novo. Não é que não estariam celebrando mais, não estariam festejando mais, ele está dizendo assim, olha, o que eu prometi, eu vou cumprir. O que nós estamos fazendo hoje aqui, nós vamos fazer de novo. Um dia nós faremos, um dia nós beberemos juntos, né? E a gente aguarda esse dia, até hoje aguardaremos, em que nós participaremos da ceia do Senhor na presença do Cordeiro ressurreto dentre os mortos, Jesus Cristo nosso Senhor, né? O que nós comumente chamamos das bodas do Cordeiro, né? Participaremos dessa festa, dessa celebração, e que Deus nos dê força aqui para continuar caminhando e comemorando a Páscoa dele, a sua morte e ressurreição dentre os mortos, amém? Vamos orar? Feche seus olhos, curva sua cabeça. Deus eterno, obrigado por essa manhã, obrigado por esse tempo, obrigado por esse período de reflexão, de conversa. Nós queremos pedir ao Senhor que nos ajude para que possamos, durante o nosso dia a dia, vivermos em comunhão profunda contigo, através da oração, através da leitura da palavra, através do meditar do nosso coração nas coisas que são do Senhor. Que possamos também viver em comunhão contigo diante das aflições, diante do sofrimento do dia a dia. Que possamos procurar enfrentar os nossos problemas, sejam eles de relacionamento com membros da nossa família, seja situações de adversidades no ambiente profissional, ou qualquer outra coisa que envolva, Pai amado, a nossa vida, que façamos tudo pensando no Senhor e fazendo o melhor para a glória do Teu nome. Sê com a gente, ó Pai, e que todas as vezes que lembrarmos da Páscoa, Pai, que lembrarmos dessa data tão importante para a nossa vida, que nos lembremos que o Senhor nos libertou da penalidade do pecado e nos trouxe nova vida para que pudéssemos viver em comunhão profunda contigo. Em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor amado, nós oramos, agradecidos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Amém, Pai. Amém.